Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos. Eu sou o Leandro Ramos. No episódio de hoje, eu trago uma versão objetiva e direta de um dos estudos mais aprofundados já feitos sobre o LinkedIn, o Algorithm Insights 2025, conduzido pelo holandês Richard van der Bloem, um dos maiores especialistas em algoritmo do LinkedIn do mundo. O estudo do Richard é um relatório denso, com mais de 250 páginas, que analisou mais de 1.800.000 posts para revelar como o algoritmo da plataforma está se comportando nesse ano e o que isso significa na prática, para quem atua com reputação, marketing jurídico e desenvolvimento de negócios. Naturalmente, eu não vou abordar tudo nesse episódio. Eu trago aqui os principais highlights, com foco na advocacia empresarial. E se você quiser mergulhar mais a fundo, eu publiquei um artigo completo no meu canal do Substack, com análises detalhadas, exemplos e aplicações práticas. O link desse artigo está no descritivo desse episódio. Para a gente falar do estudo, vamos começar com um dado que mais chamou a atenção. Em média, um post feito por perfil pessoal tem 10 vezes mais alcance do que um post feito pela página institucional de escritório. Isso mesmo, 10 vezes. Mais do que alcance, os perfis pessoais geram mais conversa real, mais comentários, mais mensagens inbox, mais conexão de verdade. Mas isso não significa que a company page morreu, como muita gente vem dizendo por aí. O papel dela continua sendo fundamental, mas a grande verdade é que o jogo mudou. Hoje a página institucional precisa funcionar como uma base editorial, como âncora de consistência, e os perfis pessoais dos sócios e especialistas devem atuar como os vetores de distribuição, de autoridade, de presença no feed. O nome disso é orquestração de presença. E quem entender isso, sai na frente. O segundo grande aprendizado do estudo é que o LinkedIn deixou de ser uma rede de visibilidade fácil. A lógica mudou, como vem mudando em várias outras redes sociais. Hoje o algoritmo do LinkedIn valoriza qualidade acima de quantidade. Ou seja, não adianta mais postar por obrigação. Conteúdo sem densidade simplesmente desaparece da timeline. Outro ponto que o algoritmo valoriza é com relação ao engajamento nos primeiros minutos. Na verdade, segundo o estudo do Richard van der Bloem, os 2 primeiros minutos depois da publicação são cruciais. Se não acontecer nada ali, ou seja, ninguém curtir, comentar, o post simplesmente morre. Outro elemento que o algoritmo do LinkedIn valoriza, segundo o estudo, é o tempo de leitura, que é o chamado dwell time. Se a pessoa parar para ler o post, o algoritmo entende que aquele post tem valor e com isso ele vai aumentando a exposição. Porém, se a pessoa passar direto para aquele post, o algoritmo vai compreender que as pessoas não estão muito interessadas por aquele conteúdo e o alcance desse post tende a cair. O estudo também revela o que o algoritmo penaliza em termos de postagens. A primeira coisa que ele certamente valoriza muito, segundo o relatório do Richard, são as postagens robóticas sem variação. Ou seja, são posts sempre com o mesmo formato. Isso simplesmente o algoritmo penaliza. O outro ponto são publicações com linkagens externas, ou seja, você fazer um post com link externo tende a reduzir o alcance dessa postagem. Um outro tipo de penalidade que o algoritmo impõe são reposts automáticos, ou seja, se você fizer um repost de um conteúdo de terceiro ou ainda da company page do seu escritório, isso tende a ter uma penalidade e pouco alcance. Uma outra coisa que também que o algoritmo penaliza são conteúdos genéricos, né? Ou seja, publicações sem uma linha editorial bem definida tendem a desaparecer na timeline. Na prática, o algoritmo quer interação real com conteúdo real, e isso é uma boa notícia, porque quem tiver método vai performar. Agora também vamos trazer um pouco dos insights que o estudo traz sobre os formatos que funcionam para o público jurídico. Normalmente a gente fala muito sobre o que dizer, mas o como também importa. Segundo o estudo, os 3 formatos que mais performam no LinkedIn hoje e que se encaixam bem no contexto jurídico são: o primeiro deles é texto e imagem. Ainda é o formato que melhor performa. Funciona muito bem para reflexões rápidas, comentários de bastidor e análise de cenário. O outro formato que funciona bem no LinkedIn é o carrossel em PDF. São excelentes para checklists, frameworks, listas práticas. Mas ele, para ser aplicado com eficiência, precisa ser bem pensado, né? Não é só jogar um material em PDF institucional e publicar. O outro formato que, segundo o estudo do Richard, é bem interessante é o de vídeo curto. Aqui no caso, a gente está falando de vídeos de 45 a 90 segundos. Vídeos em que aparece o rosto do interlocutor com uma legenda e fala direta. Não é um vídeo institucional com uma estética impecável. Na verdade, é um vídeo de autoridade, né? Uma autoridade em movimento. E texto puro ainda funciona? Sim, pode funcionar, mas desde que ele carregue uma escrita afiada e que não tenha utilizado essencialmente inteligência artificial para fazer um texto genérico. Se não for bem produzido, esse texto simplesmente desaparece. E qual que é o mínimo necessário
trabalho para estar bem posicionado no LinkedIn? Bom, o estudo também traz aqui alguns insights interessantes. E aqui talvez esteja a dica mais valiosa do episódio. Você não precisa postar todos os dias, mas precisa sim aparecer toda semana com clareza de voz, repertório útil e regularidade. Para um sócio ou uma sócia, isso significa um post por semana, alternando bastidores, opiniões técnicas, leitura de cenário e conteúdo útil. Já o escritório, a dinâmica é um pouco diferente. A company page deve manter uma frequência mínima, com uma linha editorial consistente, mas o verdadeiro alcance vai vir quando os CPFs, ou seja, os advogados e advogados da firma, entrarem no jogo. E para o time de marketing, qual que é a dica? Bom, o papel do time de marketing é essencial para coordenar esse esforço entre publicações institucionais e pessoais dos sócios, sem apagar a autenticidade de quem publica. E pra gente fechar o episódio, a gente não pode deixar de citar que o LinkedIn nunca foi uma rede sobre autopromoção. Ele é, e cada vez mais será, uma rede sobre posicionamento público de autoridade. E a grande questão é que o algoritmo não inventa reputação, ele apenas amplifica o que você já é, ou expõe o seu silêncio, caso você ainda não tenha uma participação efetiva na plataforma. No fim, o que o estudo mostra é simples. A advocacia que continuar escondida atrás apenas do marketing institucional vai continuar apagada. Mas quem tiver coragem de ocupar o jogo com presença, método e consistência, vai transformar o LinkedIn em uma vantagem competitiva real. E com isso a gente chega ao fim desse episódio. Se você quiser acessar a versão completa, com mais dados, gráficos e orientações práticas, meu artigo está disponível no meu canal do Substack. Basta acessar o link no descritivo desse episódio. E se esse programa te provocou de alguma forma, compartilha com seus colegas, sócios ou com a equipe de marketing do escritório. E claro, não esquece de seguir o Juridicast no seu tocador preferido. Toda quarta-feira, às 7 da manhã, tem um episódio novo por aqui. Até a próxima semana.